Pessoal, boa noite, então. É, a gente vai começar a nossa aula de hoje partindo do código que a gente estava na última aula. Vou colocar aqui para poder apresentar a tela para a gente poder ir seguindo juntos os conteúdos. Então, aqui no ambiente virtual, aqui eu deixei aqui nas aulas remotas os dois links das aulas de segunda. A gente está marcado para as 8h30. Aqui está o link. Se por acaso a gente precisar fazê-la mais tarde, só avisem. Então, a gente está fazendo toda segunda. As aulas de quarta, aqui está o link. Esses dois links são fixos, de quarta às 8h45. Aqui tem um fórum de dúvidas, como eu já tinha falado. Se vocês tiverem alguma dúvida específica aqui tinha feito aqui eu tinha feito a pergunta para poder falar qual que é a diferença entre implementação estática e dinâmica, que é o conteúdo da última aula aqui. E aí o pessoal foi fazendo as respostas aqui de acordo com o conteúdo. Essas respostas e essas perguntas, todo mundo tem que responder. Essas perguntas e respostas aqui vai ser uma forma de a gente avaliar quem está participando, quem está nas aulas. E aí a ideia aqui é pelo menos uma vez por semana, a gente ter uma atividadezinha aqui para poder responder sobre esses conteúdos. Então, hoje mesmo, no final da aula, a gente vai ter algumas atividades. Eu vou criar um tópico aqui para que vocês possam responder algumas questões da nossa listinha. O código está aqui dentro de semana 4, estruturas encadeadas, pilha. Então, aqui tem uma ilustraçãozinha, que a gente vai usar ela agora. Aqui tem uma ilustração que a gente vai usar ela agora e está esse pilha encadeado em C que a gente vai trabalhar. E esse aqui é a nota de aula, que tem algumas atividadezinhas, ou alguma que eu vou colocar aquilo no fórum ali para a gente poder trabalhar hoje. Beleza? Então, quem não tem um código, pegue ele aí. Antes da gente passar pelo código, a gente só vai fazer uma repassada aqui nessa representação aqui, nessa ilustração. Então, na implementação, quando a gente está trabalhando com uma pilha encadeada, então, na nossa estrutura, dentro da nossa pilha, a única coisa que a gente tem é o topo. Todo mundo está conseguindo enxergar a minha tela aí? Dá um salve aí se está tudo ok. Salve. Salve. Beleza. Então, aqui, quando a gente inicia a nossa estrutura, o topo ele começa de nulo. Ou seja, eu não tenho nada, diferentemente quando a gente está numa implementação estática, que é baseada em vetor, que a gente vai iniciar o nosso índice do topo com algum valor, no caso a gente está usando -1, aqui a gente vai começar o topo com um nulo. A gente vai inserir um elemento na pilha, esse elemento que eu estou inserindo, ele vai ser inserido dentro de um nó. Então, só relembrando, a estrutura base para a implementação encadeada é o nó. Então, eu estou criando um novo nó. Lembra lá como que a gente faz criar um novo nó em C, que eu consiga alocar um espaço de memória em C? Qual que é a instrução que a gente usa em C para isso? É o MLOC lá? Isso, é malloc. Essa é a questão que cai na pré-prova e na prova. Mas que seja Fechei. a gente usa o malloc para poder alocar o espaço de memória. Quando a gente alocar o espaço de memória, eu vou ter um endereço. Nesse caso, o endereço é 800. Estou atribuindo um valor para esse nó, ou seja, que é 9, e o abaixo dele é nulo. Ou seja, por que é nulo? Porque era quem o topo era antes, que era nulo. E o topo vai passar a valer quanto? 800. 800, que é o endereço de memória desse nó. Então, o que o topo armazena? O endereço de memória desse nó. Deixa eu só aceitar aqui, que tem mais um que chegou aqui. Aí sim, Matheus, fez bonitinho, saiu do pente, evoluiu, hein? Não, mas o pente vai continuar, o pente não vai sair, não. Isso aqui é só uma ilustraçãozinha. E aí, depois, a gente vai inserir mais um elemento. Então, quando a gente inserir mais um elemento, esse elemento aqui, ele vai ser alocado na memória, o endereço de memória dele é 650, o abaixo dele vai ser o quê? 800, que é o endereço de memória de quem era o topo antes. Então, o topo antes era 800. O abaixo desse elemento vai ser o quê? 800. Que quando a gente insere na pilha, eu vou inserir no topo. E o abaixo desse elemento que eu estou inserindo é quem era o topo antigo. Então, o topo antigo era 800, ele vai ser o meu abaixo. E agora, o meu topo vai passar a valer 650, que é o endereço de memória desse novo nó. Vou inserir mais um elemento, aloquei o espaço de memória, que é 750, e o abaixo dele vai valer 650, que é o endereço de memória de quem era o topo. Então, esse nó, que tem o endereço 750, o abaixo dele é o 650,
O abaixo dele é 800 e o abaixo dele é nulo. E quando eu insiro esse novo nó, qual que é o endereço do topo? 750. O que é importante ver nessa representação aqui? É que a ligação entre os nossos nós, que são os elementos quais armazenam os nossos dados na nossa estrutura encadeada, é dada pelo endereço de memória. E é isso que a gente vai conseguir enxergar na nossa representação, no nosso código. Isso aqui que a gente está enxergando, nessa representação, a gente consegue ver isso claramente em C. E eu só consigo ver isso claramente em C, mais uma vez. Por isso que a gente implementa em C e não outra linguagem de alto nível, que não dá para a gente ver isso. E aí, depois eu vou remover um elemento. Então, qual é o elemento que eu vou remover? O elemento do topo. Então, o meu topo, ele está valendo 750. Remover é o quê? É fazer topo, recebe topo abaixo. Quem que é o topo abaixo? É esse cara aqui, 650. Então, o topo estava valendo 750, o topo vai passar a valer 650. Então, isso vai fazer o quê? Com que eu passe a apontar para o elemento de baixo. E o que acontece com esse elemento? Eu vou retornar o valor que eu estou armazenando, que no caso é 5, para que eu possa falar, eu tirei esse elemento da minha pilha, e vou dar um free, ou seja, eu vou limpar esse espaço de memória, que foi isso que a gente fez no nosso código do POP. Então, remover o quê? Eu tirei o elemento aqui, ou seja, eu estava apontando para o 650, para o nó 750, agora eu estou apontando para o nó 650. E se eu for remover mais um elemento aqui, por exemplo, na hora que eu for remover um elemento, o meu topo está apontando para 650, ele vai apontar para 800. E depois, se eu for remover mais um elemento, meu topo vai passar a apontar para nulo. Então, essa é só uma representaçãozinha de um livro. Agora, esse livro aqui, se eu não estou enganado, é o livro da Ana Fernanda Ascencio, que é só uma representação da estrutura encadeada. Esse livro aqui, se vocês pesquisarem, vocês conseguem achar mais conteúdo dele. E é bem interessante. Beleza aí? Deu para todo mundo acompanhar? Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aquele código que a gente estava na última aula. Quem não tem ele, só vou passar ele rapidinho, que a gente já repassou ele algumas vezes aqui. Então, a gente tem o nosso T-dado, que na verdade é inteiro. A gente tem o nosso nó, que é o elemento central. Voltando para o pente aqui, para a alegria da galera aí. Então, o elemento central da nossa estrutura é o nosso nó. Então, o nosso nó aqui, ele vai ter um espaço que ele vai armazenar um dado, e ele vai ter um espaço que ele é um ponteiro, que é o nosso abaixo. Então, isso aqui, o nosso T-nó é esse cara aqui. Então, quando a gente implementa isso aqui, ó, eu estou criando um nó. E o nosso T-pilha, ele nada mais é do que um ponteiro para um nó. Ou seja, a única coisa que ele faz, o nosso T-pilha, ele tem o topo, que é um ponteiro para um nó. Então, a única coisa que a gente tem dentro do nosso T-pilha é um ponteiro para o topo. Que inicialmente esse ponteiro para o topo aqui, a gente vai começar, a gente faz lá no inicializa, a gente faz ele valer nulo. Então, o T-pilha, a única coisa que ele é um ponteiro para o topo. Ele só tem o topo, que é um ponteiro para o primeiro elemento que a gente tem dentro da nossa estrutura. Então, esse aqui é o nosso, a estrutura que a gente criou. Beleza? A inicializa só faz o nosso topo valer nulo. O push a gente insere, então eu aloco um espaço na memória, faço com que esse dado que eu quero inserir, que é o meu X, seja inserido lá nesse novo meu, que é o nó que eu acabei de alocar, faz com que o abaixo dele receba quem que era o topo antigo, e o topo receba o novo, aquilo que a gente já ilustrou nas duas últimas aulas. O pop é para a gente poder remover, então não falo qual o elemento que eu vou remover. Qual que é a preocupação que a gente tem aqui? Eu vou guardar o endereço do topo. Por que eu vou guardar o endereço do topo? Para poder limpar ele da memória. Estou guardando, guardar o valor do topo. Então, guardar o endereço do topo e o valor do topo são duas coisas diferentes. O endereço é o endereço do nó inteiro. O valor é o T-dado. Então, estou guardando o valor. A remoção é fazer topo valer topo abaixo. Então, o topo está apontando para cá, ele desce um elemento. Free aux, que é onde que eu estou guardando o endereço do topo, ou seja, estou limpando a área de memória do nó, e retorno, ou seja, estou retornando o elemento que eu acabei
retornando o elemento que a gente acabou de remover. E aí a gente criou aí um dado top para poder retornar o elemento que está no topo. É isso aí, a gente já tinha feito. E a gente criou o exempt para a gente poder verificar se está vazio. Como que a gente verifica se está vazio aqui? Verificando se o topo é igual a nulo. Se o topo for igual a nulo, retornando. Se não, estou retornando zero. E aí a gente tem o nosso menuzinho aqui para poder inserir, ver o topo. E aí esse main aqui, a gente copiou ele exatamente como estava lá na implementação estática. Isso dá para a gente enxergar que não tem diferença nenhuma na hora de utilizar a estrutura. Então, quem está usando não vai saber se é estático ou dinâmico. Se estático, logicamente, ele vai ter algum determinado limite. Então, aqui a gente tem a mesma estrutura. Então, estou declarando uma variável tipo pilha, que é o P1, inicializando ela. A gente só comentou o print stack, que é o mostra, né? Que a gente não implementou ele ainda, a gente vai implementar ele. Estou olhando o menu, vou inserir um dado. Se eu conseguir inserir, vai ser inserido, se não, pilha cheia. Ah, mas a gente não deu um else aqui para dar pilha... quando que minha pilha vai estar cheia? Se a gente entupir a memória, o que é bem difícil de fazer. Quer ver? Ó, vamos colocar lá para ele retornar zero. Podem olhar no nosso push aqui, ó. Todo mundo chegou no push aí, ó. A gente só tem um return 1. Então, a gente não está considerando que vai dar errado. Quando que vai dar errado? Se eu tentar alocar um espaço de memória e não conseguir. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Se eu tentar alocar e um novo está valendo nulo, o que aconteceu? O malloc tentou alocar, não conseguiu, porque ele não tem mais memória para poder alocar. O SO não deu mais memória para ele e retornou nulo. Então, se depois de tentar alocar o novo está valendo nulo, eu vou dar um return zero. Se não cair nesse if aqui, segue a vida. Atribua o valor para o nó, faz com que o abaixo dele receba quem que é o topo antigo e faz com que esse novo nó seja o topo. Return 1. Deu para entender aí quando que a minha estrutura, que ela vai falhar no processo de inserção na estrutura encadeada? Alguém dá um... Sim, beleza. Deu para entender? Eu não. Dá para você dar mais um? Só um. Explica de novo, por favor. Quando que vai dar errado? Quando a gente está trabalhando com a estrutura encadeada, esse código aqui que a gente estava. Na estrutura encadeada, na estrutura estática, vamos pensar na estática. Quando que eu não consigo inserir? Quando a minha estrutura está cheia, que a gente definiu o máximo de elementos que a gente tem dentro da nossa estrutura. Então, se eu definir 5, na hora que eu cheguei a 5, está cheia. Se eu definir 10, tamanho do vetor, chegou a 10, está cheia. Se eu definir 100 mil, chegou a 100 mil, está cheia. Agora, já na estrutura encadeada, ele vai criando cada elemento que eu preciso inserir, ele vai alocando espaço e criando um nó. Então, preciso, crio um nó, insiro. Preciso, crio um nó, insiro e vou encadeando ele, ou seja, vou ligando um no outro. Quando que ele vai falhar no processo de inserção? Se por acaso eu pedir para alocar, o malloc, o que ele tem que me devolver? Um endereço de memória para esse novo, da onde que ele conseguiu alocar um T-nó, um novo nó. Se por acaso o malloc tentar executar, ou seja, tentar alocar o espaço de um nó e não conseguir, o que ele vai retornar para o novo? Nulo. E aí, se eu testar, se o novo for igual a nulo, quer dizer que deu errado. Ou seja, não conseguiu alocar. Não conseguiu alocar memória. Então, não quer dizer que está cheio. Quer dizer que o malloc não conseguiu alocar. Ah, mas eu tenho muitos GB de memória. Pode ser que o SO não quer te dar mais memória. Pensa que você já usou muito espaço de memória e fala, ó, o que esse programinha aí está querendo usar tanto memória? Está parecendo um vírus. Vou travar ele. E aí pode acontecer isso. Deu para entender aí? Ok. Beleza. Então, continuando aqui. Então, voltando aqui embaixo. Na hora da gente inserir. Case 1, vou inserir e ler o dado. Se retornou 1, está inserido. Se não, no nosso caso, que é a pilha cheia, Stack Overflow, ou seja, entupir a minha estrutura lá. Aí eu vou dar um erro. No caso aqui é porque o SO pode não querer mais. O 2 é para a gente poder remover. Então, antes de remover, eu tenho que verificar se não está vazio. Então, se não for vazio, o meu X recebe o retorno do pop e eu estou mostrando o meu valor aqui. Ou seja, estou mostrando o meu X, que é o que eu removi, o elemento que eu removi. Se não, eu vou falar que está vazio. Ou seja, se não tiver vazio, eu removo. Se não, eu falo que está vazio. E para mostrar o topo, se não tiver vazio, eu mostro. Então, vou só rodar aqui e a gente vai fazer o print aqui. Que vai ser o ponto importante.
Então, isso aqui é o que já estava na aula passada. Eu vou inserir alguns elementos. 10, 20, 30. Então, inseri 10, 20, 30 aqui. Deixa eu abrir o Excel aqui, que fica melhor a gente ver. Então, eu vou ter alguns elementos. A gente inseriu 10, 20, 30. Então, se eu pedir para poder ver quem que é o topo aqui, o topo é o 30. O topo não remove. Se eu pedir para poder remover o elemento, pop, valor removido, o 30. E isso aqui sumiu da memória. Por quê? Porque a gente tem um free nele. Se eu pedir para ver o topo agora, desculpa, eu pedi para ver o topo, não, mandei para remover mesmo. Removeu 20. Foi lá e removeu 20. Se eu pedir para ver o topo, é o 10. Agora, se eu pedir para remover realmente, vai ser o 10. Fiquei sem nenhum elemento dentro da minha pilha. Se eu pedir para remover mais um, está vazio. Se eu pedir para ver o topo, ele não vai mostrar nada aqui. Ah, é porque a gente não fez um if lá, né? Aqui, ó, na hora de mostrar o topo, se não for vazio, eu mostro o topo. Se não, eu posso dar esse mesmo print aqui, ó, que a gente fez aqui em cima. Se não, eu vou falar que ele está vazio. Só para dar uma mensagem para o usuário. Até aqui tranquilo? Todo mundo conseguiu rodar e esse aqui é o código que a gente tinha ontem, que a gente estava trabalhando na última aula, na segunda. Beleza? Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que printar a nossa pilha. Então, cada elemento que a gente inserir, a gente vai ficar printando a nossa pilha, certo? Então, vamos voltar aqui e a gente vai criar o nosso... Vocês querem chamar de print stack ou de mostra só? Achou print Mostra. stack? Ah, tanto faz. Print stack ou mostra? Mostra? Mostra stack, acabou. Mostra stack? Vou chamar de mostra. Então. Mostra. Fica mais fácil de entender. E a gente começou a gente fundar. O que a gente quer fazer? A gente vai mostrar todo o conteúdo da nossa pilha. Então, tem que receber a minha pilha. Que, na verdade, a minha pilha é só o quê? Ele só marca o topo, que é o endereço de memória do primeiro elemento. Como eu só vou mostrar, vai ser passagem de parâmetro por... Valor. Isso aí, passagem de parâmetro Valor. por... Não estou alterando a minha estrutura. O que eu vou ter que fazer? Eu vou mostrar o elemento do topo e desço. Vou mostrar o elemento do topo e desço. E assim por diante. Então, a gente vai verificar. Se a minha pilha, se ela não estiver vazia, ou a gente pode deixar isso para mostrar embaixo, mas se ela não estiver vazia, eu vou mostrar todos os elementos. Se a gente quiser aqui, ó, eu posso até chamar o exempt aqui, né? Se not exempt. Então, se não for vazia a minha pilha, ou seja, porque se eu tentar mostrar a minha estrutura vazia, deixa eu ver. Não, nem precisa, não. Porque o que a gente vai fazer? Desculpa. A gente vai mostrar todos os elementos enquanto eu não chegar no topo. Aí, o que eu faço? Enquanto meu topo for diferente de nulo, o que eu vou fazer? Mostro o topo e desço. Mostro o topo e desço. Mostro o topo e desço. Então, isso aqui já vai evitar. Ó. Enquanto o meu p.topo for diferente de nulo. O que vocês vão ter que fazer aí? Ó? Mostra o elemento do topo, desce para o que está abaixo. E aí, depois que ele mostrar tudo, vamos dar só um printf aí, um /n só para pular. Entenderam o que tem que fazer aqui? Valendo uma bala pro dia que a gente voltar, hein? Vou ficar com débito de bala. Aí, ó, quem falar que deu certo, compartilha a tela para me mostrar aí. Quem falar que deu certo, já dá um grito aí. Dá uns 5 minutinhos para vocês fazerem.
Pessoal, vamos lá? Se alguém deu certo aí? Vamos conferir, né? Vamos ver se... Beleza. O que a gente tem que fazer? Mostrar o elemento do topo. Então, a gente tem que dar um print aqui, né? Vamos lá. Eu pensei que dava pra chamar o top, mas de boa. Quer ver? Não, dá para você, mas só que aqui, o top, ele retorna o quê? Ele retorna o elemento que está no topo. Então, você pode printar o quê? Não, faz sentido o que você falou. Vamos testar aqui, ó. No Então, caso, aí você passar por valor. por valor, porque lá é por valor. Então, vou colocar aqui um pipe só para poder separar. Vou colocar tudo na mesma linha. E vamos chamar o top do P, ao invés de acessar. Aqui deve dar certo. Então, estou printando quem? O elemento que está no topo, certo? E aí, como que eu vou descer para o elemento abaixo? P.topo vai receber o quê? Nó P.topo. abaixo. Isso aí. P.topo. Agora, o topo, lembra que o topo ele é um ponteiro que vai para outra área de memória? P.topo, ponteiro. Abaixo. Então, estou fazendo o topo descer. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui, ó? Só colocar aqui, ó, na câmera para todo mundo ver se alguém está na tela. Estou fazendo o meu topo, ele está apontando para esse elemento. Na hora que eu faço P topo, recebe topo abaixo. Na hora que eu falo P topo, é esse nó aqui inteiro. Topo abaixo, ele vai descer. E beleza. E aí, toda vez que fizer isso, ele vai descendo até chegar onde? Quando que ele vai parar? Na hora que o meu topo passar a valer? Nulo. Então, na hora que eu fizer topo, recebe topo abaixo. O abaixo dele é nulo, ele vai parar esse processo. Tranquilo aqui na lógica? Ô, Matheus, só perguntando a parte de baixo aí, por que P.topo igual a P.topo do topo abaixo de novo? Não entendi muito bem, não. Tá. Por que tem que fazer o igual? P.topo, eu vou pro Paint aqui para ficar mais fácil de entender. Ó. Na hora que eu falo e o T pilha, que é o meu P, ó. Esse cara aqui é o P. Beleza? Esse cara aqui é o P. Então, dentro aqui, ó, o que eu tenho? Deixa eu inserir alguns elementos só para poder fazer o encadeamento aqui, ó. Beleza, vamos pensar que a gente tem esses elementos. Aí o endereço de memória desse aqui é o X. Deixa eu mudar de cor. É o X22, o endereço de memória desse é o X33, o endereço de memória desse é o X56. Então, cada um tem um endereço de memória. Então, quem que é o topo nesse momento aqui? Ó? Vamos colocar alguns valores aqui também. Deixa eu colocar alguns valores. Legal. O topo, no caso, vai ser 850. Quem que é o topo? É o primeiro elemento aqui que a gente tem. Então, o endereço do topo aqui, ó, o endereço de memória do topo é o X56, que é esse cara aqui, o primeiro elemento. O abaixo do topo é quem? É o X33. Uhum. O abaixo do X33 é o X22. E o abaixo do X22 é o nulo. Entendeu como está a ligação aqui? Sim, isso eu entendi. Eu falo, por que tem que fazer a sintaxe daquela forma de igualar ali? Isso, agora deixa eu explicar aqui que eu acho que vai ajudar um pouco a entender. Na hora que eu falo P.topo, eu vou para qual endereço de memória? X56, que é isso tudo aqui, ó. Beleza? Beleza. Então, isso aqui, ó. Então, na hora que eu falar P.topo, eu estou acessando esse endereço de memória aqui, que eu consigo acessar esse nó inteiro. Então, na hora que eu falo P.topo, isso aqui vai receber o quê? O que está no P.topo. P.topo eu tenho dois atributos. Qual dele que eu vou acessar? O abaixo. Então, o que eu estou falando? Ó, P-topo. É a mesma coisa eu falar, ó, uma variável A recebe o conteúdo da variável B. Aqui eu estou falando o quê? Que a variável topo, que é um ponteiro, vai receber o quê? O conteúdo do P-topo abaixo. O que é o conteúdo do P-topo abaixo? X 33. Entendeu? Estou falando que o topo, P-topo, recebe, ou seja, vai ser igual ao quê? Ao topo. É isso tudo aqui. Ah, mas eu quero que o topo receba o topo? Não, eu quero que o topo receba o topo abaixo. O topo abaixo é o x33. Então, o topo vai deixar de valer x56 e o topo vai passar a valer o quê? X22.
33, vai pro 22. 33, que é o quê? Que é o que era o topo abaixo. Isso faz com que aconteça o quê? Que o topo que estava apontando para cá, agora ele passa a apontar para o nó de baixo. Ele desceu o apontamento, tá vendo? Sim. Tranquilo. Foi isso que a gente fez. É a mesma coisa eu falar aqui, ó, variável A recebe variável B. Agora, o que eu fiz aqui, ó? Que a minha variável topo, que é um ponteiro. O que o topo tem que receber? Um endereço de memória. Então, topo recebe o quê? Topo abaixo. Porque no topo abaixo eu tenho endereço de memória. Se eu tivesse falado que se eu faço que o topo recebesse topo dado, ia dar erro. Porque dado é o quê? É um T dado. Então, eu fiz que topo recebe topo abaixo, que é o endereço de memória. Então, o topo que estava apontando para cá, para esse nó, o topo agora passou a apontar para cá. Deu para dar uma clareada aí? Sim. O Dieguinho fez uma pergunta aí pra você, viu, Matheus? Tem que acreditar, cara. Algumas coisas você tem que acreditar. É endereçamento de memória. O que vai ajudar a gente a entender aqui? A gente vai colocar uns prints, esses endereços de memória que eu estou simulando aqui, a gente vai colocar uns prints que vai dar para vocês enxergarem também. Beleza? Firmeza. Então vamos chamar o mostra lá. Aqui embaixo, aqui, ó, a gente estava chamando print stack, né? Só que a gente decidiu que não quer chamar mais print stack. A gente está contra o capitalismo norte-americano e ninguém quer falar mais inglês. Agora a gente chamou de mostra. Beleza? O que vai acontecer aqui? Está dentro do while mostra. Então, toda vez, o que vai acontecer? Ele vai ficar mostrando. E dentro desse do while, ele já limpa a tela, né? E ele vai ficar atualizando a nossa pilha. Lembrando que a nossa pilha, a gente está mostrando ela na horizontal, para não ficar aumentando muito a nossa tela. Então, vamos inserir alguns elementos. Vou voltar aqui para o Excel, vou colocar alguns elementos aqui, só para a gente poder simular aqui, que fica mais legal olhando aqui. Então, lá, vamos inserir um elemento. Primeiro elemento, 10. Olha lá, já apareceu ali bonitinho. Vou inserir mais um elemento, 22. Olha lá, quem está no topo? O topo é o elemento mais à esquerda, que é o primeiro que a gente mostra. Vou inserir mais um elemento, 33. Sempre está sendo inserido no topo. O topo é o começo. Vou inserir mais um elemento, 25. Se a gente ver quem que é o topo, 25. Se a gente quiser remover, vai retornar. Remove o 25. Agora o topo vai passar a ser o 33. Se a gente for ver quem que é o topo agora, é o 33. Se a gente remover o nosso 33. Se a gente for remover mais um, remover o 22, remover mais um, remover o 10, remover mais um, não tem mais nada. E aí a gente está mostrando a nossa estrutura agora. Beleza aqui? Sim, Matheus, eu tenho uma dúvida que é mais uma curiosidade só. Tem como dar um pop geral, por exemplo, não de termo a termo, mas um pop da pilha inteira? Cara, se você quiser dar um pop na pilha, se você não importar em deixar a lista na memória, é só você fazer o topo valer nulo. Acabou tudo. Você perde a referência de tudo. Os nós continuam existindo na memória. E continua sujando a memória e essa área de memória ainda está travada enquanto a tua aplicação estiver rodando. Mas você perde a tua estrutura. Agora, se você quiser realmente limpar, você tem que percorrer a tua estrutura um por um, simplesmente pela necessidade de fazer um free. Que aqui você vai limpar a área de memória realmente. Beleza? Agora, se você não quiser, por exemplo, eu quero apagar a minha estrutura. É só você fazer o quê? P ponteiro topo recebe nulo. Acabou tudo. Você perdeu a referência da onde você começa. Pensa que você tem tudo isso aqui, ó. Você tem toda uma estrutura. Você tem toda uma estrutura. Só que aí, do nada, você vai resolver que você está de mal com a vida, ou você quer apagar tudo, e você não está importando com mais nada, você vem aqui e faz valer nulo. Tudo isso aqui continua existindo na memória? Continua. Mas eu sei como chegar nisso aqui, por mais que tudo isso aqui está bonitinho, ó, eles estão encadeados. Mas eu não sei como chegar no primeiro elemento, eu não tenho o endereço de memória dele. Então ele ficou no limbo da memória. Não sei como chegar. O correto é o quê? É percorrer um por um e apagar. Tranquilo. O Dieguinho tinha feito a pergunta ali também, só que ele fez no chat, viu? Ah, tá. Às vezes destrava aí que eu tô na tela, eu não consigo enxergar. Ah, tá. O X33 e X22 são endereços de memória
e quem define eles é o malloc. É um aleatório da memória, cara. É a história que eu falei lá do manobrista. Você entrega a chave para o manobrista, você não sabe onde que ele vai guardar teu carro. Então você dá, ó, esse aqui é o meu carro, o tamanho dele é esse aqui. Então se você der um Uno para ele guardar no estacionamento, ou você der uma Amarok para ele vai ter que procurar lugares com espaço diferente. E ele vai procurar onde que ele achar, ele vai te devolver. Ó, achei um espaço lá no X50, no P33, que é a localização aonde ele conseguiu alocar. Então, esses espaços são aleatórios. A gente vai mostrar os endereços de memória aqui, que aí fica legal, dá para a gente entender melhor. Beleza aqui? Agora a gente vai incrementar o nosso mostra aqui, ó. Isso aqui não precisa fazer normal, mas serve para a gente poder enxergar o endereço de memória. Então, qual a estrutura que a gente vai mostrar? Para cada elemento aqui, eu vou mostrar qual que é o endereço de memória dele e qual que é o endereço de memória do abaixo dele. Beleza? Então, a gente vai combinar um negócio aqui, ó. Como é o endereço de memória %x? O que vier primeiro é o endereço de memória do próprio nó, certo? O que vier no final é o endereço de memória do abaixo. Ok? Beleza? Então, o que a gente quer mostrar aqui, ó? Vamos colocar aqui na sequência, só para poder dar para entender aqui, ó. O primeiro que eu quero mostrar é 1%x. Esse %x é o endereço de memória do próprio nó. Então, quem que tem o endereço de memória do próprio nó? Eu estou mostrando o topo, não é? E o topo, o que o topo armazena? O que o topo armazena? O endereço de memória de quem é o topo. Então, é só mostrar o quê? P.topo. Então, na hora que eu mostrar P.topo é x33. E depois, aí, x33 é o endereço quê? Desse nó de memória aqui. Desculpa, x33 não, x56. Eu tinha baixado ele, né? A gente tinha removido. O endereço de memória do topo é x56. Então, o endereço de memória do topo é x56. O topo está aqui. Então, na hora que eu mostrar, o que vai mostrar? x56, que é o endereço do topo. Depois ele vai mostrar o top. O top retorna o valor que está no topo. O que ele vai mostrar aqui? O 10. E depois eu quero mostrar o endereço do abaixo, que é o x33. Então, na sequência aqui, ó, antes de fechar, eu quero mostrar o endereço do abaixo, que vai ser p.topo, ponteiro, abaixo. Então, o que a gente mostrou aqui, ó? O endereço do topo, que é o que a gente está mostrando. Vai mostrar x56. Depois, o valor que está no topo. Então, uma vírgula aqui. Estou colocando um embaixo do outro só para dar para enxergar, para ficar mais visível. Então, ó, no lugar do primeiro %x, estou mostrando o endereço do topo, x56. No lugar do %d, estou mostrando o valor que está armazenado no topo. E no lugar do último %x, que também é endereço de memória, eu estou mostrando o endereço de memória de quem está abaixo desse nó no momento. Então, o que vai acontecer? Ele vai mostrar x56, 10, x33. Depois, ele vai mostrar o quê? O topo vai passar a ser x33, 8, x22, que vai mostrar. Depois, o topo vai passar a ser x22. Vai mostrar x22, 50 e nulo. Então, a sequência que a gente está mostrando é o quê? O endereço do topo, o valor do topo e quem está abaixo. Desce o topo. E aí eu vou percorrer, eu vou conseguir enxergar o quê? Para cada nó da minha estrutura, o endereço de memória do nó, o valor armazenado nesse nó e o ponteiro para onde esse nó está apontando. Então, eu vou conseguir ver essas três informações. E aí eu vou conseguir enxergar e acreditar que o encadeamento realmente está acontecendo através de endereço de memória. Deu para entender aí? Beleza, então vamos fazer uma simulaçãozinha aqui que fica mais tranquilo para a gente poder entender. Então, vou rodar aqui o código. Beleza, então vamos inserir um valor aqui, ó. 3, 50. Então, o primeiro elemento que a gente vai inserir aqui. Vou inserir o 10. Olha lá, eu inseri o 10 aqui, ó.
Acho que faltou dar um espaço aqui, acho que vai ficar tudo colado. Pera aí, deixa eu fechar aqui, senão vai ficar tudo feio aqui. Vai ficar tudo feio. Aqui, ó, na sequência aqui, como ele está apontando isso aqui já é o próximo elemento, vou colocar uma setinha. Só para poder representar que esse endereço de memória é uma seta, ou seja, uma referência para outro nó. Beleza? Eu vou colocar um barra N aqui também, só nessa representação, senão vai ficar ruim de enxergar. Beleza? Beleza. Então, voltando aqui. E aí, depois a gente pode voltar, pode tirar esse % X ou criar outro ali, só para ficar mais fácil de conseguir enxergar. Então, ó, vamos inserir um elemento, 10. Então, ó, o 10 é o elemento que eu acabei de inserir. O endereço de memória do nó do 10 é esse que termina aqui com F60. E o abaixo do 10 é quem? É o 0. Porque quando a gente manda printar um endereço de memória do nulo, ele coloca 0. Beleza? Vou inserir mais um elemento, 22. Ó, o 22 é o que está no topo. O endereço de memória do 22 é o F80. Quem está abaixo do 22? O F60. Que é quem? O nó onde está? O 10. Então, o que a gente passa a acreditar agora? Ó? O nó, que está o 22, que a gente acabou de colocar, tem um endereço de memória F80. Armazena o T dado 22 e o abaixo dele, que é o endereço de memória F60, que é o endereço de memória do nó do 10. Quem que está abaixo do 10? Nulo. Aí agora vocês começam a acreditar. E por isso que a gente usa C, que a gente só consegue ver isso aqui bem em C. Inserir o 33. O 33 tem um endereço de memória FA0, que armazena o T dado 33 e abaixo dele está o F80. Quem que é o F80? É o endereço de memória do nó 22. Abaixo dele está o F60. Quem que é o F60? É o nó de memória que tem o valor 10 e abaixo dele é o nulo. Vamos inserir mais um, 11. Inserir o 11, o endereço de memória do 11 é 3E0. O abaixo dele é o FA0. Quem que é o FA0? É o endereço de memória do 33, que o abaixo dele está o F80, que o F80 é o endereço de memória do 22. 50, o endereço de memória dele é 400, o abaixo, que é o endereço do 50, o abaixo dele é o 3E0, que é o endereço de memória do 11. Deu para acreditar agora que todo encadeamento é feito através dos endereços de memória? É por isso que chama encadeamento, então? Por isso que é encadeamento. Encadeado é ligado, né? Então, eu tenho uma ligação. Aí, como eu falei, em inglês, as listas são chamadas de linked lists, ou listas ligadas. Em português, a gente chama de listas encadeadas. Aí, algumas pessoas chamam de lista ligada, mas aí não fica muito legal. Essa tradução literal geralmente não se aplica. Então, se procurar em inglês, é linked list. Por isso que é ligado. Como que um nó é ligado no outro? Como que um nó é encadeado no outro? Através do endereço de memória. Deu para acreditar agora como que acontece? E aí, se eu for remover, ó, o que é remover? Quem que é o topo? Qual que é o endereço do topo atualmente? Ah, legal, vamos printar o endereço de memória do topo? E aí vocês vão ver mais claro. Quem que é o topo? Qual que é o endereço do topo no momento? 9A1400. Na hora que eu fizer topo, o topo está valendo isso aqui agora. Topo recebe o quê? O topo abaixo. Qual que é o valor do topo abaixo? É o 0. O que vai acontecer, então? O topo, ao invés de apontar para o nó 50, ele vai apontar para o nó 3E0, que é qual nó? O 11. Isso é remover. Então, o topo que estava valendo 9A1400, o topo vai passar a valer o quê? 9A13E0. Então, o topo que estava apontando aqui para o nó 50, o topo vai passar a apontar para quem? Para o meu nó, onde está o 11. Então, se a gente pedir para remover aqui, ó, o 50 removido, e o que vai acontecer? O endereço de memória do topo vai ser o E0. Ó, o endereço de memória do topo passou a ser o E0. Se vocês quiserem printar o endereço do topo separado, dá para você ficar enxergando ele, quem que é o topo também. Beleza aí, pessoal? Beleza. Alguém deu para poder entender e acreditar?
Beleza, vou voltar no código aqui, que teve gente que pediu. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma biblioteca através desse código aqui e a gente vai usar para poder resolver alguns problemas. E aí, vocês vão ter duas atividadezinhas de código que eu vou colocar para vocês poderem fazer e mandar no ambiente virtual. E isso vai ser o nosso conteúdo de hoje. Vou só esperar, quem tiver com alguma dúvida no código aí, pode me chamar. Matheus. Oi? Esse código teu já tá printando já sozinho? Já, né? Esse que você fez, ele tá printando. O meu não tá printando os valores. Ele faz o que pede, mas não tá mostrando. Aqui, ó, a gente fez o mostra, beleza? Ah, pera, já vi, eu vi o printf teu no final, depois você volta no código. Aí aqui, ó, aonde que a gente tá chamando ele? Dentro do main, aqui dentro do while eu tô chamando mostra, tá vendo? No código que você pegou lá no ambiente virtual no começo da aula, tava um comentado do print stack. Aqui que eu tô chamando mostra, tá vendo? Ah, por isso. Verdade. Você deve ter criado a função, mas não chamou ela dentro do main. Eu apaguei o comentário, agora ele tá... Só que tava print stack, não sei se você manteve o... Eu coloquei mostra, Beleza. Alguém tá com mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Para quem já conseguiu fazer rodar aí, tentem criar a biblioteca. A biblioteca tem todo o código, menos o main e o menu. Então, vocês podem copiar todo o código, exceto o main e o menu. Então, crie um arquivo aí, você pode chamar aí de pilha encadeada.h. E aí, vocês vão usar ele para poder alterar algumas coisas aí, para poder resolver alguns problemas. Pessoal, beleza aí? Ah, tá. Da biblioteca a gente vai fazer aqui junto agora, então. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma biblioteca agora. A gente já tem a nossa biblioteca de pilha, lembra? Que a gente usou. E a gente vai fazer a mesma coisa agora com a nossa estrutura encadeada. Não precisa recortar. Então, a gente precisa do stdio, do stdlib, e a gente vai selecionar tudo até no mostra aqui, até antes do menu. Então, a gente não vai copiar o menu nem o main. Então, a gente vai copiar todas as funções até o mostra. Então, a gente tem o mostra, o exempt, o top, o pop, o push, o inicializa. Então, a gente tem toda a nossa estrutura aqui. Então, é só a gente selecionou, copiou, cria um arquivo novo, cola ele aqui. E eu vou salvar ele. Vou salvar ele aqui. Pilha. E aí, esse povo vai salvar como tipo aqui, header files, que é .h. A gente já tem a pilha.h, né? Vou chamar de pilha encadeada.h. Então, a gente está criando a nossa biblioteca da nossa pilha encadeada. Por que a gente está fazendo isso? A gente já resolveu alguns problemas usando a biblioteca da pilha, que foi aquele de conversão de base. Isso vai servir para a gente poder enxergar que agora que a gente vai utilizar a nossa estrutura, essa pilha encadeada, para resolver um problema, e a gente não vai preocupar, a gente vai usar o mesmo código. Porque na hora de utilizar, não importa se uma estrutura é estática ou dinâmica. Logicamente, se ela é estática, baseada no vetor, ela tem uma limitação. E se ela é dinâmica aqui, da forma que a gente implementou ela de uma maneira que ela pode ser o mesmo código que a gente já tinha e conseguir usar como estática, a gente consegue usar como dinâmico agora.
Para quem não tem aquele código lá que a gente fez de conversão de bases, que é o DECBIM. Para quem não tiver ele, eu vou subir lá no ambiente virtual, só para a gente poder passar a utilizar a nossa biblioteca. Eu vou colocar aqui no ambiente virtual um códigozinho, que é o DECBIM, que a gente estava usando pilha.h. Conseguiram criar a biblioteca aí? Como eu falei, é só selecionar todo o código que a gente tinha, a tela não mostra. Matheus, para que serve o DECBIM? Desculpa. É só para a gente poder fazer conversão de decimal para binário. E a gente utilizou a pilha. Aí qual que é a ideia? É a gente ver que a gente consegue... Ah, tá. E aqui no na nossa biblioteca.h, a gente pode tirar essas representações para a gente colocar... Que a gente coloca que a gente coloca os endereços de memória. Vamos deixar mostrando só o top aqui. Isso na biblioteca, viu, pessoal? Se quiser deixar lá no código.c, mostrando os endereços de memória, é interessante para a gente conseguir enxergar. Então, na biblioteca que não mostra, a gente só vai mostrar o elemento, dá um espacinho e está chamando o top aqui. Beleza? Quem quiser dar uma olhadinha aí. Pessoal, vocês sabem se alguém na sala está com alguma dificuldade de entrar? Acho que o Denner não entrou nenhum dia ainda. Eu não lembro de ter visto ele. O João também, ele sumiu. O João lá de Divisa Nova, acho que essa semana ele não entrou também nenhum dia. Se vocês puderem dar um toque aí na galera da sala, quem não está entrando, quem não está acessando, que a gente está tendo conteúdo. Quem não conseguiu acessar o conteúdo em tempo aqui que a gente está trabalhando, tudo isso eu estou postando lá no nosso ambiente virtual aqui, ó. Isso aqui eu já mostrei para vocês, tem lá as aulas, eu estou salvando as aulas. Então, se vocês olharem aqui em aulas remotas todas, a aula do dia 18 aqui, tá a aula do dia 23 aqui também, que foi a aula da segunda. E a aula de hoje a gente está gravando e eu vou postar também. Tem sim, tem sim. Eu vou colocar esse DECBIM, ele já está lá no ambiente. Você coloca ele na mesma pasta onde você salvou a biblioteca. Eu vou colocar aqui no ambiente virtual também esse código da forma que a gente parou. Eu vou colocar a biblioteca também, se alguém não conseguiu criar ela. Estou colocando aqui. Aqui, ó, eu vou atualizar os códigos aqui. Vou atualizar esse código da pilha encadeada, que a gente acabou de terminar ele, e vou colocar a biblioteca também, que eu acabei de criar e alterar ela aqui. Esse. Só vou escrever. Pessoal, eu acabei de atualizar lá no ambiente virtual, tanto a biblioteca, eu já coloquei ela lá com essa alteração do código que eu falei lá do mostra, só para não mostrar o endereço de memória, que no dia a dia, lógico que isso não faz sentido. E também coloquei esse código da nossa lista, da nossa pilha encadeada, já ele atualizado também. Beleza? Mas como eu falei, repassem pro pessoal aí, quem não conseguiu assistir, não está acompanhando junto aqui com a gente, podem pegar e entrar no ambiente que está as aulas lá, elas estão gravadas e dá para poder repassar o conteúdo para não perder o conteúdo. Beleza? Então, pedir para vocês aí que tenham contato do João, do Denner e mais alguém aí que vocês tiverem em falta aqui para poder ir acompanhando, para não se perder.
Pessoal, então vamos lá então. Voltando aqui então, a nossa pilha encadeada. Então a gente tem o nosso código DECBIN. Aqui no DECBIN, ele é um código que ele vai receber um valor decimal e vai fazer a conversão desse valor decimal para um valor binário. E aqui ele tem até uns comentários aqui que a gente colocou. Então, antes a gente estava usando uma pilha estática, que é o pilha.h. Agora a gente vai usar o pilha encadeada. Então, o nosso pilha encadeado aqui, e a ideia é a gente utilizar ele sem precisar mexer em nenhum detalhe do código. Então, a gente está criando nossa pilha P1 da mesma maneira, inicializando da mesma maneira, aí aqui a gente está fazendo a leitura do decimal. Depois, toda essa parte aqui, a gente está mostrando decimal e vendo um push aqui, só para ver o passo a passo no nosso sleep. Estou dando um push, passando o endereço de memória do P1, passagem parâmetro por referência, depois fazendo a divisão, e a diferença é que eu estou mostrando o print stack, né? Vou mostrar a pilha, a gente só está mudando isso aqui porque a gente mudou a nomenclatura, que aqui a gente chamou de mostra. Mas a lógica de utilização, antes a gente estava utilizando uma estrutura estática, agora a gente está utilizando uma estrutura dinâmica, e tudo é para continuar da mesma maneira. Espera aí que deu um warning aqui do sleep. Beleza, então eu vou colocar o valor decimal, 10, ele está fazendo passo a passo, que ele deu os pushes, né? Se eu colocar 10 dividido por 2, o resto é 0, 5 dividido por 2, o resto é 1, 2 dividido por 2, o resto é 0, 1 dividido por 2, o resto é 1, e o valor binário, 1, 0, 1, 0. Qual que é o objetivo de mostrar isso? A gente fez uma implementação estática que funciona, baseada em vetor, e agora a gente fez uma implementação dinâmica baseada numa lista encadeada, ou numa lista ligada. Todos os dois funcionam. Qual que é a diferença? A nossa estrutura dinâmica, eu consigo fazer ela crescer e diminuir conforme a gente precisar. Ao passo que uma estrutura estática, eu aloquei aquele espaço de memória, ele vai ficar contíguo na memória, o acesso pode ser mais rápido, porém, ele é limitado àquela quantidade de elementos. Eu não consigo fazer ele aumentar e diminuir de forma dinâmica como as estruturas baseadas em lista encadeada. Matheus, qual tem que ser o resultado do DECBIN aí? Desculpa, faz o processo de novo de executar. Eu coloquei 10, e aí ele tem que ser 1, 0, 1, 0, né? Pera aí. 10. Esse aqui é só um passo a passo, 1, 0, 1, 0, que é a conversão de 10 de decimal para binário. Tranquilo, valeu. Beleza? O meu 1 só não tá aparecendo, o primeiro 1 não tá aparecendo, mas é tranquilo. Ah, não, mentira, ele tá sim. Porque tem uma... Ele tá em algum lugar aí. Conseguiram executar aí? Qual que é o objetivo aí? A gente pegou aquele DECBIN só para a gente poder mudar. A gente estava utilizando uma estrutura estática, passou a utilizar uma estrutura dinâmica. Mas a utilização e a funcionalidade continua a mesma. A gente só mudou a chamada do mostra porque a gente quis mudar de print stack para mostra. Beleza. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente tem algumas atividadezinhas aqui, que é o que vocês vão fazer esse conteúdo. Duas atividades aqui da lista, eu vou marcar elas como essencial, que é o que vocês vão fazer para poder fazer a entrega para a próxima aula. E aí, depois, o restante não precisa responder. A gente vai fazer só a parte prática que vocês vão mandar. Eu vou colocar o link para vocês mandarem no ambiente. Aqui, nas nossas notas de aula, deixa eu abrir ela aqui. Tem algumas atividades para a gente fazer, lá no final dela. Quem quiser ir fazendo a parte escrita também, mas beleza. Mas o que a gente precisa fazer aqui, que é essencial? Para mostrar o topo, mostrar todos os elementos que a gente já fez. Beleza. Isso aqui vocês vão fazer. Vocês vão adicionar um campo quantidade de elementos para poder facilitar a manipulação da pilha. Então, lá dentro do tdado, ao invés da gente ter só o topo, a gente vai ter um inteiro quantidade. Na hora de inicializar, vocês vão fazer esse quantidade sair de 0. Toda vez que inserir, vocês vão fazer o quantidade mais. Toda vez que remover, vocês vão fazer o quantidade menos. Assim como a gente fez lá na nossa fila circular. Vocês vão fazer a mesma coisa agora dentro dessa estrutura. E vocês vão ter que criar uma funçãozinha que retorne a quantidade de elementos. Então, igual a gente tem uma função chamada topo, vocês vão criar uma função quantidade. E na hora que você chamar a quantidade, você vai dar um return o quê? Return, tua pilha, né? Teu p.qtd. Esse QTD, como eu falei, ele é um atributo
lá da pilha. Então, dentro do tpilha, além de ter o ponteiro do topo, vocês vão passar a ter um inteiro quantidade. E na hora de inicializar, quantidade perde zero. Na hora de inserir, quantidade mais mais. Na hora de remover, quantidade menos menos. E tem que criar uma função quantidade, ou qualquer nome que vocês queiram, e chamar ela lá no main. E é essa atividadezinha aí que vocês têm que fazer para a entrega. Então, a gente tem um tempinho para vocês poderem fazer agora, e eu vou abrir para poder fazer a entrega desse conteúdo aqui. Deu para entender o que a gente tem que fazer? Colocar, tem que adicionar essa quantidade, tem que colocar um campo quantidade em tudo, em todas as operações, né? Assim, Grosso. quantidade você vai adicionar dentro do tpilha. Você vai adicionar o atributo quantidade dentro do tpilha. Não, sim, então, ela tem que fazer todas as operações também. Isso. Isso lá na pilha encadeada. Ó, você tem que adicionar um campo. Pilha encadeada.h? Isso, pode ser tanto na biblioteca ou lá no main, mas você pode fazer no outro que tem no main, que fica mais fácil para você testar. Certo. Eu estou colocando aqui, ó. Ao adicionar, você vai fazer lá, ó. Incremente a quantidade. Ao remover, decremente. E uma quantidade oficial de conexão na pilha. No tpilha. Então, isso aqui, ó, você vai criar ele lá dentro do tpilha. Então, dentro do tpilha, a única coisa que tem lá é o quê? É um ponteiro para o topo, do tipo T9. Então, você vai criar um atributo lá dentro do tipo inteiro QTD. Cria uma função que retorne a quantidade. Cria uma opção no menu e chame esta função no main. Beleza? Ficou bem descrito aqui o que tem que fazer? Sim. Acho que sim. Deu para entender? É uma vocês fazem agora em 5 minutos, dá para fazer. E aí, fazendo, vocês já podem mandar aqui. Essa é a atividade da aula de hoje. Toda aula a gente vai fazer uma atividadezinha. Seja uma perguntinha lá no fórum ou uma atividadezinha tranquila como essa. Alguém ficou com alguma dúvida? Na próxima aula, eu vou fazer a descrição, que a gente já tem um próximo trabalho, que é de pilha, de novo, que é o trabalho do labirinto do rato. É um dos trabalhos mais legais da disciplina, é o mais legal que eu considero, que a gente utiliza uma técnica de inteligência artificial, que se chama backtracking, que a gente solta o rato, ele consegue explorar o ambiente, e aí ele vai conseguir achar o queijo dele em qualquer local dentro do ambiente. Então, a gente cria o nosso labirinto baseado numa matriz, eu já dou uma base de um código, e eu explico toda a teoria. A gente gasta basicamente a aula inteira que vem para poder explicar isso, mostrar a base para vocês, para que vocês possam desenvolver. Depois a gente vai fazer a implementação da fila encadeada também, só que aí a gente consegue fazer mais rápido agora que a gente já entende bem esse tipo de estrutura. E depois a gente vai ter um trabalho de fila também, então aí já vai ser em C#. Tudo, como eu falei, não precisa preocupar com prazo estrito. O prazo aí a gente deixa aí 1 mês para frente. O objetivo é que vocês consigam ir desenvolvendo as atividades e depois a gente finaliza a primeira parte da disciplina. E aí, basicamente, a gente vai fazer uma atividadezinha de pré-prova e depois aí a prova a gente vai marcar só quando a gente retornar mesmo. Mas aí a pré-prova, que é como mais ou menos vai ser a prova, a gente pode fazer antes. Onde está a pergunta? Ah, desculpa, Ronaldo, eu estou postando aqui ainda. Eu fiquei conversando com vocês e não postei. Aqui, ó. Se você entrar lá agora, vai estar lá em atividades, está atividade pilha encadeada. Atividade pilha encadeada. Envio até a próxima semana. Eu coloquei que dia lá? Eu acho que até dia 1º. Até dia 1º é o limite máximo, pensando que tem gente que pode não estar acompanhando.
mas vocês que estão acompanhando aqui, como eu falei, vocês têm um tempinho de aula ainda, se sentar, vocês fazem isso tranquilamente. Os códigos já estão ali, eu acabei de atualizar o código para vocês, é só usar o código e fazer agora rapidinho e já manda. Então, pedir para todo mundo já tentar fazer agora, já fez, já manda, e esse prazo é para dar para quem não tá acompanhando, para poder ver a aula amanhã ou outro dia, fazer a atividade e postar. Beleza? Tudo tranquilo por enquanto? Então já tem aí, já. Tranquilo. Não, beleza. Quem tá sem norte, tranquilo. Como eu falei, não precisa ter pressa. Tenta fazer aí durante a semana, cada um no seu tempo, já vai tentando aí. Se tiver alguma dúvida, mas eu não consegui fazer perfeito, manda o código da forma que você fez e depois pega, me chama, tira a dúvida. Lembrando também que Eu vou abrir monitoria. Isso, que o Moterano vai dar monitoria dia de terça. Você já marcou com o pessoal, Moterano, das 6 às 7? Tá esperando passar essa aula, eu vou marcar amanhã, quinta, pra galera. Quinta? Beleza. Então vamos deixar a aula de monitoria com o Moterano da quinta-feira, das 6 às 7. E aí, se alguém tiver alguma outra dúvida, não conseguiu resolver na monitoria, pode me mandar também. Tentei fazer isso aqui, pode me mandar no e-mail ou mandar no fórum ali, mas eu acho que é mais fácil, às vezes, até mandar no e-mail. Manda o código no e-mail, chama no zap, Matheus, te mandei o código lá no e-mail que eu não estou conseguindo fazer, e aí eu pego e respondo, a gente vai conversando. Beleza? O trabalho da pilha ficou até semana que vem, né? Até dia 30. Como eu falei, esse é o prazo para que todo mundo tente fazer. Aí, como a gente está enfrentando esse período que está complexo, pode ter gente que não tem computador, se alguém não conseguiu por algum motivo aí de força maior, que não está conseguindo, e aí pega e fala comigo, não consegui por esse motivo, e aí, beleza. O e-mail para dúvida é o e-mail meu mesmo, ali, institucional, mateus.franco@ifsudminas. Lá no site do IF tem um e-mail de todo mundo, mas o meu deixa eu colocar aqui, mateus.franco@ifsudminas.edu.br. Aí é só pegar e mandar, não tem problema não. Eu vou pedir para o Moterani, depois a gente vai fazer a agenda da monitoria, que aí ele já deixa agendado todo dia lá na agenda do Google, pelo Meet, e aí eu vou postar esse link também da monitoria no ambiente virtual. E aí todo mundo que quiser entrar na monitoria, é só clicar lá no link lá, que ele vai estar disponível. Beleza, pessoal? Beleza. Depois a gente vai fazer isso aí mesmo, que é bacana pra passar pra galera.